Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, podcast focado na troca de ideias, sem censura, sem preconceito, gerando para você conteúdo muito inteligente. E como a gente faz isso? Trazendo um especialista por episódio. Reforço para vocês que o Papo no Auge também está no YouTube. Se inscrevam no nosso canal e curtam nossos vídeos. Não há mais volta. O uso de dados se tornou básico em qualquer campanha publicitária. Essa frase é de Luiz Biagiotti, estudioso do marketing e dirigente da empresa Outbrain no Brasil. E aí, sabe quando você lê uma notícia ou bisbilhota um produto na internet e, ao chegar ao fim da matéria, encontra um conteúdo com a sua cara ou o produto saltando aos olhos? Pois bem, essa mágica, que também pode aparecer em formato de vídeo, geralmente é feita por inteligência artificial. A partir dos dados dos usuários, os algoritmos são treinados para comprar mídias levando em conta a afinidade entre seus leitores e o conteúdo a ser veiculado, seja ele um conteúdo de marca, seja um anúncio publicitário. Fato é que os fenômenos da conectividade possibilitada pela internet e mobilidade impulsionada por dispositivos conectados como smartphones e tablets mudaram a forma como a sociedade global vive, interage, decide e consome. Esta constante atividade digital criou, a princípio, de forma não intencional, um gigantesco banco de dados e informações globais, o famoso Big Data. Entender, portanto, hábitos e anseios pessoais, bem como dominar ferramentas tecnológicas disruptivas, é o grande desafio para aqueles que trabalham com marketing. Ao fazer isso, são geradas ofertas e desenvolvimento de produtos, serviços e conteúdos relevantes para cada perfil comportamental, agregando valor. E para trocar uma ideia conosco sobre a temática em questão, nosso convidado de hoje é Cadu de Souza. Cadu é publicitário, especialista em marketing e comunicação nas mídias digitais. Já participou de cursos com as principais referências do mercado nacional, como Fábio Prado Lima, Estevão Soares, Fábio Ricota, Rafael Reis, Leandro Martinez, dentre outros. Na atuação prática, Cadu possui vasta experiência nas áreas de planejamento digital e mídia online, principalmente. É um dos sócios da agência Opera, agência especialista em marketing digital e que oferece soluções em performance de marketing, publicidade e propaganda. Cadu também está à frente de campanhas para diversos clientes e segmentos, como o Shopping Pátio na cidade de Olinda, Pernambuco, Rota do Mar, Hotel Village, Pernambuco Construtora, Cão que Ri. O cara tem moral, uma marca de peso, sem dúvidas. E aí, seja bem-vindo, Cadu, ao Papo no Auge. Enorme satisfação ter você aqui conosco. Eu certo estou de que não só eu vou aprender sobre marketing, mas também as pessoas que nos escutam agora vão tirar muitas lições dessa nossa conversa. Gratidão, meu nobre. Fala, Saulo. Tudo bom? Cara, primeiramente, te agradecer pelo convite. É uma grande honra e oportunidade estar aqui hoje presente, conversando contigo. Já tivemos a oportunidade de conversar em outros encontros, né, fazer algumas lives, enfim. E eu sempre bato na tecla de que é importante a gente sempre estar trocando informação, trocando conhecimento e principalmente, né, trazer um pouco da nossa bagagem, do nosso conhecimento para as pessoas que nos seguem, né, seja uma roda de amigos ou dentro das redes sociais, independente do tamanho da audiência. Eu acho que a gente sempre tem muito a acrescentar, né? Sempre tem alguma coisa a acrescentar e também de aprender com a nossa audiência, né? Dentro das redes sociais. Então fica aqui o meu agradecimento e vamos embora, vamos começar esse papo. Bacana, Cadu, tenho certeza que vai ser um grande papo no auge, tenho certeza disso. E começando a nossa conversa, né? Quando a gente fala de marketing, sobre o que estamos falando, há diferenças entre marketing e publicidade? Pergunto isso para sermos bem didáticos. Cara, boa pergunta para a gente começar esse papo. E eu acredito que o marketing, né, ele é mais abrangente do que a publicidade. Eu costumo dizer dos 4 P's, né, que a gente tem conhecimento do marketing, né, segundo a literatura, o produto, preço, praça e promoção. A publicidade é o P de promoção, né? Obviamente é tornar algo público, tornar
que nossa audiência, nosso público-alvo, a persona, enfim, tenha conhecimento daquela solução, seja ela um produto físico ou um serviço que não é tangível. Então, basicamente, eu costumo dizer que a publicidade parte do P da promoção. Só que dentro do marketing a gente tem os demais P's, né? Então a gente precisa ter a concepção do produto, como você bem citou no começo, a definição, né, da oferta, de qual vai ser o valor desse produto, né, e da praça de como esse produto vai chegar ao usuário final, né, como vai ser a distribuição dele, se ele vai ser um produto físico, se ele vai ser um produto digital, se vai precisar de fornecedor, de terceiros, como vai ser a operação dessa logística, caso seja um produto físico. Então, basicamente, essa é a grande diferença que eu vejo. Obviamente que é um assunto mais complexo, que a gente pode adentrar mais, né, explorar mais essa diferença entre as duas áreas, apesar de se confundir bastante. Eu acredito que o marketing em si é muito mais complexo e existem muito mais áreas, né, de atuação, e está mais ligado a nível de negócio como um todo, né? Não especificamente a questão da criatividade. A criatividade é importante, sempre vai ser importante, principalmente nos tempos atuais que estamos cercados, né, bombardeados de informações. Então, cada vez mais ser criativo vai trazer a possibilidade de você se diferenciar dos teus concorrentes, de conseguir a atenção das pessoas, dos usuários, mas, né, resumidamente, basicamente, é isso. Muito legal a tua explicação, Cadu. E sobre o cerne do nosso papo de hoje, a gente ouve falar demasiadamente sobre Big Data, sobre um grande volume de informações, fruto do avanço tecnológico das comunicações. Na prática, como o marketing e uma massa de dados se mesclam, Cadu? Os dados, eu até fiz uma vez um artigo tocando nessa tecla, né, falando sobre esse assunto, que os dados já estavam presentes até mesmo, né, de termos conhecimento sobre Big Data, de termos conhecimento sobre inteligência artificial, de termos esses softwares que hoje são acessíveis a pequenos, médios, enfim, e obviamente que grandes negócios. Eu costumo dizer que a pesquisa antigamente, na verdade, já era a coleta de dados, né, onde se extraíam conhecimento, né, e esse conhecimento era utilizado para ganhar vantagem competitiva. Então, as pesquisas de mercados que já eram utilizadas para nortear as propagandas de antigamente já nos davam a compreensão de que o marketing, né, e os dados se mesclam. Obviamente que com o surgimento das mídias sociais, né, com o avanço da tecnologia, principalmente para armazenar, né, e conseguir tratar esse volume de dados, né, com o desenvolvimento, né, não só em termos de programação, né, de acessibilidade para mais pessoas possam programar e saber como fazer o tratamento desses dados, mas também de hardware para armazenar os dados, né, fazer a captura deles em tempo real, né, que no caso seria um dos pontos chaves aí do termo Big Data. Então eu acredito que se complementam e com esse avanço, né, da tecnologia, das mídias sociais principalmente, a gente gerou mais dados, né, nos últimos 2 anos do que em toda a história da humanidade. Então a expectativa é que a gente continue aumentando o volume de dados gerados. E assim, se a gente puxar da ótica que cada vez mais estamos conectados, e não apenas com o computador e com o dispositivo, né, o celular, mas também nossa TV Smart. A gente já está utilizando em algumas residências automação através da Alexa. A gente já tem, né, um relógio que mapeia todos os nossos comportamentos em termos de passo, frequência cardíaca. Então, basicamente, né, a gente está monitorado aí 24 horas por dia em mais pontos, digamos assim, mais dispositivos, né? Que isso, obviamente, se a gente conseguir fazer a coleta e trabalhar esses dados de forma mais assertiva, né, mais
direcionada, digamos assim, a gente vai ter ações de marketing mais assertivas. E aí eu não estou falando especificamente de publicidade, que é a área onde eu tenho mais conhecimento, mais bagagem, propriedade para falar, mas eu falo também da elaboração de novos produtos, gerir uma possível crise, alterar um produto que pode, porventura, ter algum tipo de problema de usabilidade. E aí, quando a gente fala de usabilidade, outro ponto que eu acho importante a gente trazer é que antes, nas pesquisas, a gente precisava, né, questionar um usuário e ele respondia, e não necessariamente essa não era uma resposta clara, né, objetiva. Muitas vezes estava enviesado, seja porque ele sabia que estava participando de uma pesquisa paga, seja pelo fato dele estar participando não está no momento ideal ou não se recorda, enfim, da experiência que realmente teve com o produto. Então esse é um ponto que até traz um pouquinho de conhecimento sobre o neuromarketing, né, que muitas vezes ele traz essa percepção de que a gente muitas vezes responde com a razão, mas na verdade a gente toma nossas ações com base nas emoções, né? Então, com o monitoramento do nosso comportamento, esse enviesamento ele deixa de acontecer, porque a gente está monitorando exatamente como tu se comporta. Então, não existe, por exemplo, o teu lado racional, né, interpretando a pergunta e adaptando a resposta de acordo com o que tu acha ser certo. Não sei se ficou muito claro essa resposta, mas eu acho que é mais ou menos por esse caminho. E sim, eu acho que cada vez mais a utilização dos dados vai ser fundamental para a gente ganhar vantagem competitiva, né? Como eu falei, as soluções digitais, no que se refere a marketing, estão acessíveis a todos os clientes, né? Diferentemente do marketing tradicional, que o custo era mais caro, o digital permite qualquer tamanho de negócio anunciar e com grande assertividade, né? Seja geográfica, seja em termos de comportamento. Então, eu acredito que cada vez mais, né, utilizar os dados para nortear suas ações de publicidade e desenvolvimento de produtos vai ser mais importante para tu ter êxito na atuação de marketing. Além do Big Data, outro conceito que está em alta e que foi viabilizado pela era digital é a análise preditiva, que se baseia aí no aprendizado de máquina ou no machine learning, através do uso de computadores que desenvolvem novos conhecimentos e capacidades, se alimentando aí do melhor e mais potente recurso não natural da sociedade moderna, ou seja, os dados. Diante disso, Cadu, qual é a importância da análise preditiva no planejamento de marketing? E qual é o impacto causado pelos algoritmos no desenvolvimento de produtos e serviços, na escala de marcas, sobretudo nestes novos tempos tão disruptivos? Então, Saulo, outra ótima pergunta. Seguinte, eu acho que ainda carece de maior maturidade, tá? A utilização de análise preditiva no planejamento, tá? Principalmente no que se refere a pequenos e médios negócios, tá? Nem o termo Big Data é novo, nem o termo de Machine Learning ou aprendizado de máquina é novo, né? São termos já antigos, contudo, com o avanço da tecnologia, né, a possibilidade, o volume de dados, esses termos ganharam evidência, né, e obviamente que o mercado cada vez mais competitivo, cada vez mais se tem um volume de dados, né, onde se possa extrair com significância estatística insights valiosos para ganhar vantagem competitiva no mercado. Enfim, obviamente que esses termos estão em evidência, tá? Mas no que se refere a planejamento de marketing, né, propriamente dito, eu acho que ainda carece de maior maturidade, porque quando a gente fala de Big Data, né, a gente tem os 5 V's, que se refere a variabilidade, variedade, velocidade, volume e valor, né? 2 pontos aí importantes para a gente atentar. Primeiro, o volume. Claro que, como a gente já tinha conversado anteriormente, as redes sociais, né, traz esse volume para a gente. Só que não adianta a gente ter esse volume, né, se a gente não tiver a capacidade de armazenamento e principalmente de consultar, né, e conseguir ter essa velocidade
interpretação dos dados, né, para extrair insights. Então, nesse aspecto, já se torna financeiramente, né, difícil para os pequenos e médios negócios. Mas, né, a utilização de machine learning, do aprendizado de máquina já está, né, acessível a pequenos e médios negócios dentro das ferramentas de anúncios do Facebook, já está acessível dentro do Google Ads, né? Então, assim, essas grandes corporações, além disso, tem outras empresas, né, outros softwares que fazem essa análise preditiva com base em padrões, né, estatísticos, né, e através da linguagem de programação para prever, né, o que de fato a probabilidade que tem de uma ação ser eficaz ou não. Mas assim, isso já está acessível através dos canais de investimento, né, dos principais canais de investimento, como eu falei, do Google Ads, do Facebook Ads, e também, por exemplo, da mídia programática, de outras soluções, né, que a gente tem no mercado, que aí sim são acessíveis, onde a gente pode extrair informações sobre a nossa audiência, extrair métricas com relação à taxa de efetividade, taxa de conversão. Mas, ainda que é importante a gente atentar que cada negócio, cada campanha, bastou mudar uma única variável que todas as métricas bases que a gente tem precisam ser reavaliadas, né? Então, por exemplo, se eu rodo uma campanha para um cliente A, ainda que seja no mesmo segmento, por exemplo, vou rodar uma campanha para uma construtora X no segmento imobiliário, né? Se eu rodar para uma construtora Y, né, o resultado pode não ser o mesmo que eu mantenha toda a estratégia, toda a comunicação, porque existe a variação, né, da construtora. Então, por exemplo, a construtora X pode ter uma presença de marca muito maior, uma percepção de valor muito maior, que em termos de marketing, de performance, por exemplo, para coleta de leads, seja mais eficiente do que a mesma ação para a construtora Y. Então, por exemplo, a gente já tem algumas ferramentas, né, que nos dão essa possibilidade de utilizar os dados de maneira preditiva, né, principalmente em tempo real, mas ainda assim é necessário a gente sempre estar realizando testes, né? E aí existem algumas ferramentas que você pode até acessar online, onde você consegue adicionar as métricas, né, e ver se o seu teste AB teve significância estatística. Essas ferramentas como Google, Facebook, ele já permite fazer teste nativamente. Existe o caso queira fazer teste, por exemplo, de landing page ou de site, a possibilidade de você utilizar o Google Optimize, né, e realmente configurar o teste ali com significância estatística, onde não te traga, na verdade, um falso positivo, né, aquela questão de você achar que está tomando a decisão com base nos dados, mas ele não ter a assertividade, né, e aí acabar tomando uma decisão errada por precipitação. Então, basicamente, eu acho que esse responde um pouquinho da tua pergunta. Acabou ficando um pouquinho ampla a resposta, mas é porque o assunto é amplo, então fica muito difícil tentar aí resumir em poucas palavras, né, esse assunto que é bem interessante, e acho que a gente precisa ficar antenado como vai evoluir, né, nos próximos anos. Cadu, a despeito de tanta tecnologia, tanta inovação mercadológica, é possível dizer que o marketing tradicional deixará de existir? Se tu me fizesse essa pergunta há um tempo atrás, eu diria que sim. Mas hoje eu já tenho uma percepção diferente, tá? Eu acredito que o marketing tradicional ainda é a base do marketing, né? Eu costumo dizer e seguir alguns professores que eles batem muito nessa tecla. O marketing é marketing, independente se ele é digital ou tradicional, né? O intuito é o mesmo, aquela concepção de que a gente precisa, através de ações, né, despertar um interesse e desejo para conseguir comercializar um produto ou um serviço, né? Então, basicamente, na verdade, comercializar um produto ou serviço para satisfazer a necessidade do consumidor. Então, basicamente, o conceito de marketing é único. O que vai modificar
né, são os meios que a gente utiliza, né, dentro do canal do digital. A gente tem os canais como Google, Facebook, como eu já citei, com aí boa parte, né, dos investimentos, mas a gente tem Spotify, a gente tem novas redes sociais surgindo, como o TikTok, recentemente o Clubhouse, enfim, a gente tem inúmeras possibilidades aí surgindo. Tem o blog, né, questão de conteúdo, que sempre vai ser muito importante, né, cada vez mais a gente precisa entregar valor para conseguir uma credibilidade. Uma coisa que eu sempre costumo dizer para os meus clientes é que cada vez mais está difícil você conseguir vender para o usuário, porque no digital, especificamente, a facilidade de informação é muito grande. Então, fazendo uma comparação para o físico, tá? Quando você vai para o shopping, você precisa percorrer todo o shopping para fazer uma pesquisa de preço, né? No digital, basta tu digitar no Google, entrar nos 5 primeiros resultados e automaticamente tu já vai ter um comparativo aí em menos de 10 minutos de preço sem nenhum tipo de esforço físico. Ou, se tu for adepto a plugins, tu instala um plugin dentro do teu Google Chrome, né? Então, baixou, por exemplo, e tu tem acesso em tempo real onde tá os preços mais acessíveis daquele determinado produto que tu esteja procurando. Então, fora isso, a gente tem a questão do consumidor cada vez mais ganhar voz, né? Que é uma coisa importante quando a gente fala de comunicação atual, né? Então, cada vez mais a gente vai pesquisar um review no YouTube, a gente vai pesquisar um comentário no Facebook, uma avaliação no Google Meu Negócio. Então, sim, são diversos pontos que a empresa atualmente, quem tem um negócio, precisa atentar, né? Porque são pontos determinantes para atrair novos seguidores, novos compradores. Por mais, por exemplo, que eu tenha o desejo e a vontade de satisfazer minha necessidade comprando um sapato para correr, se eu for no Google, né, e ver uma avaliação negativa sobre um determinado modelo, por mais que ele esteja com preço atrativo, né, talvez eu não compre justamente por aquela experiência negativa passada por outro usuário. Então é sempre importante, né, a gente atentar essas novas peculiaridades, né, do que o digital trouxe, mas eu acredito que seja isso, é muito por essa linha e eu acho que cada vez mais o consumidor vai ser o centro das nossas atenções. Cada vez mais a gente vai ter que estar presente onde ele estiver presente, se comunicar da forma que ele deseja se comunicar, prezar pela experiência, não simplesmente pelo produto e não simplesmente entregar um produto final, pensando simplesmente em lucro, né? E sim na satisfação dele, porque a gente costuma também, outra máxima do mercado, que é muito mais barato, né, tu reter um cliente, né, do que você conquistar um novo cliente. Então, mais vale você ter um cliente satisfeito através de uma experiência positiva e esse cliente passar a recomendar, né, ser um promotor da marca para os amigos, do que tu tá investindo muito dinheiro no P da propaganda e esquecer do produto, né, para tentar impactar as pessoas, por exemplo, os amigos desse consumidor. Então, basicamente, eu acho que isso é um exemplo claro, né, do que se refere ao marketing que eu vejo, né, como oportunidade para o futuro próximo, na verdade para o presente e para o futuro próximo também, né, a gente conseguir conciliar essa questão dos dados, da comunicação personalizada, cada vez mais um marketing humanizado e principalmente se preocupando com a experiência que a gente está entregando, não simplesmente com o produto ou com o lado financeiro. E sobre benefícios, Cadu, você que é responsável aí por planejar ações de marketing para grandes organizações, quais as vantagens ao se adotar ações de mercado baseadas em dados pelas empresas? Cara, eu acho que em relação aos benefícios vai muito pelo que a gente já comentou, né? A possibilidade de você utilizar os dados, seja, né, interno, né, dentro da sua própria organização, e olhar para a sua planilha, para o teu CRM e conseguir coletar informações, ou seja, utilizando dados do mercado, coletados do Facebook, do Google, até mesmo dados de terceiros,
ter ações mais assertivas, né? Como a gente tinha comentado anteriormente, no mercado cada vez mais competitivo, a gente tem que minimizar, né, os erros, né, e tentar otimizar todo o dinheiro investido, né, no que se refere às ações de marketing. Então, eu acho que é basicamente isso. O principal benefício é a gente conseguir aumentar, né, a nossa receita, diminuir o CAC, né, que seria o custo por aquisição de clientes, aumentar o ROI, né, que é o retorno sobre o investimento em publicidade. Então, basicamente, eu acho que esses seriam as principais vantagens que a gente teria na adoção dos dados, né, pelas empresas no que se refere ao marketing. Outro ponto que é importante, inclusive citado, e acho que vale a pena a gente trazer para a nossa conversa, são a gente fala muito do Big Data, né? Então a gente tem o Small Data também, que são os dados pequenos que muitas vezes a gente tem acesso dentro das organizações ou então dentro do teu próprio perfil no Instagram e muitas vezes são negligenciados. A gente foca muito no modismo, né, de certa forma, e tenta olhar muito para uma visão macro e esquece de todas as informações valiosas que tu tem dentro de casa. Então isso é um aspecto que é bem citado pelo livro do Rodrigo Nascimento, e aí já fica a indicação também de leitura para quem quiser se especializar mais nessa área de marketing por dados. Ele lançou no início do ano passado, e é uma ótima leitura assim, porque ele não foca simplesmente na tecnologia, ele parte do princípio, primeiro do mindset mesmo, de você saber por que precisa desses dados, né? Levantar as hipóteses, levantar quais ferramentas são necessárias para fazer a coleta desses dados, qual equipe é necessário envolver, né? Depois ter o período ali de validação, né? de coletar de fato esses dados na prática e depois transformar todos esses dados em informações. Existe outra analogia num curso de Web Analytics que eu fiz, eu não me recordo quem foi o professor que citou, mas eu acho muito válida também. Ele fez a associação, né, dos dados com a areia da praia, né? Um grão de areia é como se fosse um dado, tá? Então, a praia, a gente tem diversos dados ali, né? Obviamente, só que se a gente não souber como utilizar esses dados, de nada adianta, né? Então, eu acho que mais importante vale você ter um baldezinho de areia, de forma que você saiba construir um castelo, do que você ter a praia toda e não saber como transformar essa areia, né? Esses grãos de areia que você tem em informações úteis e em vantagem competitiva para o teu negócio. Então, acho que parte muito disso em termos de benefícios entregue pelos dados para as empresas. Eu sei que você é um cara de mercado, um profissional de mercado, um militante da análise mercadológica dos consumidores por meio de estatísticas, mas até que ponto esse conhecimento aprofundado sobre o consumidor por meio de suas preferências, seus dados, é ético, Cadu? Eu faço essa pergunta porque a gente tem visto aí, o Facebook não nos deixa mentir, escândalos envolvendo o uso indevido de informações de pessoas em plataformas de redes sociais. Isso, inclusive, teve impacto em eleições nas quais houve manipulação da opinião pública. Recentemente, foram noticiados mega vazamentos de dados, mais de 220 milhões de brasileiros tiveram suas informações escancaradas. Como nós, enquanto usuários da rede, podemos blindar nossas informações? Outra coisa, ter a ciência avolumada dos dados das pessoas não gera um consumo desenfreado? Até que ponto isso é válido na tua ótica, Cadu? Cara, esse é polêmico, hein? Esse assunto é polêmico. Tá, eu vou te falar o que eu acho, né, na minha percepção pessoal, tá? Não vou aqui julgar, né, mas assim, vou falar com base em achismo e o que eu vejo do mercado comentando sobre, tá? Em relação à questão da ética, de fato, eu acho que existe uma linha muito tênue entre você ganhar vantagem competitiva através da utilização desses dados, né, e você não está alinhado, né, com a sua percepção ética da ação. Então, eu acho que, assim, de fato,
né? Cada vez mais a gente está tendo essa preocupação, né, de não só enquanto marketólogo, de como a gente vai utilizar as informações. Eu acho que isso ainda precisa ser amadurecido muito, tá? E é para isso que a LGPD veio também aqui no Brasil. Já existia nos Estados Unidos, já tem uma maturidade na Europa, e aqui no Brasil foi implantada e já teve sanções para empresas que utilizaram indevidamente, compartilharam, no caso, indevidamente os dados, né? Foi uma construtora, acredito que foi a primeira empresa, né, que teve penalização no que se refere a compartilhamento de dados indevidos. E eu acho que cabe, né, esse tema para trazer uma maior conscientização. Acredito que o documentário, o filme Privacidade Hackeada, né, da Netflix, traz uma reflexão muito oportuna sobre esse tema. Acredito que todo mundo que está nos escutando já tenha assistido, mas para quem não assistiu, vale muito a pena dar uma conferida. Para ser sincero também, eu não vi nada de novo, né? Até porque eu já tinha conhecimento de todas essas informações, até porque quando a gente faz anúncio dentro do Facebook, né, entende como o algoritmo funciona, entende como a rede, a empresa, né, monetiza o serviço que ela presta de conectar pessoas. A gente já tinha conhecimento de todas essas informações que foram apresentadas no documentário. Mas eu acredito que o principal ponto, né, que necessite de maior amadurecimento e principalmente responsabilizar é o que a LGPD trouxe. Primeiro, cada vez mais a população, né, os consumidores terem ciência de que precisam preservar os seus dados e que cada vez mais você sair compartilhando suas informações com o aplicativo A, B ou C, sem nem ao menos saber como esses dados vão ser utilizados, pode gerar, né, ações danosas a você. Então a gente precisa, enquanto usuário, ter esse conhecimento, ter essa preocupação, investigar o que vai estar sendo compartilhado e por que, como esses dados vão ser utilizados pelas empresas. E a empresa, obviamente, né, que está coletando essas informações, precisa, em primeiro lugar, ter ciência de que por que ele está coletando esse dado. É um dado que simplesmente vai ser coletado para estar dentro do banco de dados da empresa, ou de fato ele vai ter alguma utilidade, né? Segundo que todos os dados coletados precisam ter o consentimento do usuário, né? Acabou-se aquela história de que não, vou comprar um dado de terceiro para fazer uma campanha porque esse terceiro, essa empresa parceira disse que o público que ele tem, essa base, está dentro do meu perfil, está dentro do meu público-alvo. Esquece isso. Se ele compartilhou com essa empresa, só essa empresa pode utilizar, a não ser que esteja claro na política de privacidade e tenha um aceite do usuário de compartilhar, além da empresa, com terceiros, com parceiros dele. Tá? Então, assim, é importante as empresas também atentarem e, principalmente, haver, né, penalizações para as empresas. Infelizmente, no Brasil, pelo menos minha percepção, é que isso, de fato, só vai funcionar se houver sanções, né? Se a gente de fato cada vez mais houver penalizações para as empresas e elas passarem a respeitar a utilização dos dados, de como foram coletados, quais foram as permissões dadas, de também não fazer uma propaganda invasiva, né? que acabe, enfim, de alguma forma sendo indevida, e obviamente que não compartilhar também com terceiros, tá? Então acho que basicamente é isso. Acho que a gente precisa ter um nível de amadurecimento maior. Eu acho que é importante a gente pensar eticamente de como vai estar sendo a utilização desses dados, como a gente vai estar fazendo a abordagem, né? Contudo, é inevitável de que, tendo os dados, a gente consegue ser mais assertivo. Então a gente precisa ter uma preocupação eticamente, mas a gente também precisa entender que a gente precisa dos dados, né, para a gente ter uma ação mais assertiva. E do ponto de vista do usuário, eu acho que não conceder acesso, tá? E aí talvez minha percepção esteja um pouco enviesada pelo fato de eu ser da área, né, e isso ser benéfico à minha atuação, mas eu acredito que, enquanto usuário, eu particularmente prefiro que
por exemplo, o Facebook e o Instagram têm acesso a informações do que eu gosto, né, do que começar a receber anúncios que não são relevantes para o meu perfil. Porque o que a gente precisa ter em mente é os anúncios vão continuar sendo exibidos, tá? O inventário do Facebook e do Instagram vão continuar sendo exibidos. É da plataforma, é dessa forma que eles monetizam o negócio, né? É onde tem mais de, 95% da empresa, de faturamento da empresa. Então eles vão continuar exibindo anúncios. A diferença vai ser, para quem não compartilhar os dados, né? Seja em relação aos dados de navegação, ou seja, com informações, por exemplo, do perfil do WhatsApp, né, que foi postergada agora essa decisão, ele vai começar a receber anúncios que não são relevantes e, consequentemente, vai acabar atrapalhando a experiência de uso dentro da rede social. Eu, enquanto usuário, prefiro receber, né, anúncios mais relevantes que, apesar de estimular o consumo, né, que isso é outro ponto que a gente poderia também passar um bom tempo conversando, eles são relevantes de acordo com os meus interesses e gostos, enfim. Cadu, em face do que você expôs hoje aqui pra gente, quando falamos de tendências de marketing, levando em conta aí a pujança tecnológica e a velocidade que a tecnologia nos coloca na tomada de decisões cotidianas, o que é que você vê no horizonte? Saulo, isso na verdade a gente debateu, né? E eu acho que eu não vejo nada muito diferente do que a gente conversou. Acho que, de fato, os dados vão continuar em evidência, né? Cada vez mais essa questão que eu trouxe de dificuldade, né, de acesso, principalmente na parte no que se refere a hardware e de equipe para fazer o tratamento dos dados. Vai ser sanada através de prestadores de serviços ou então cada vez mais a concorrência, né, por exemplo, servidores vai trazer um preço mais competitivo em que possibilite, né, médias e pequenas empresas estarem utilizando. Cada vez mais vai surgir soluções, né, SaaS que possam oferecer serviços com base no machine learning, né? Então eu acho que vai muito por essa ótica, obviamente que respeitando essa questão da lei, né, da política de privacidade dos dados, na lei de proteção de dados. E eu acho que aí tem outros pontos que vale a pena a gente atentar, como por exemplo realidade aumentada, né? Eu acho que vai ser outro ponto que vai, principalmente no que se refere a parte de social commerce e e-commerce, vai aumentar. Então a gente já vê aí no mercado, ainda não chegou a todos, mas principalmente nos Estados Unidos, a possibilidade de você tirar uma selfie e provar um óculos, né, no seu rosto para saber se o caimento fica adequado, se você gosta, ter uma experiência de compra mais assertiva, né? A gente tem também essa questão dos dados trazer uma personalização maior da comunicação, né? Então você acaba não recebendo um conteúdo, um anúncio, né, que não esteja de acordo com o que tu deseja comprar ou que não seja do teu interesse. Eu acredito bastante na humanização, né? Então a gente fala muito de tecnologia, só que a gente tem que entender que a gente compra, né? A gente, por natureza, foi acostumado a comprar de pessoas. A gente compra e tem até um livro que, se eu não me engano, eu não me recordo nesse momento, mas depois eu posso trazer para a gente, mas é sobre especificamente de neurovendas, e ele traz uma abordagem de que a gente sempre compra de amigos, né, de quem a gente confia. Então a venda acontece mais fluidamente. Primeiro a gente entende, né, a dor, a necessidade, e depois a gente apresenta uma solução já tendo essa confiança do usuário. Então, acho que cada vez mais a gente vai ter essa comunicação também no digital, né? Então, e assim, cada vez mais vai ficar pulverizado, acredito, essa questão dos canais. A gente vê o surgimento muito grande de redes sociais. Eu ainda coloco o Instagram, Facebook, Google, YouTube, WhatsApp como os principais canais, né, de aquisição,
principalmente no que se refere a investimento. O TikTok já é uma realidade também, acho que já é válido estar dentro do planejamento. Enfim, eu acho que basicamente a gente vai ver esses comportamentos. E por último, eu acho que só a questão do social commerce e o pagamento nativo, uma experiência mais nativa. Atualmente a gente precisa sair da rede social para comprar online, né? E cada vez mais a gente está comprando online. Obviamente que a pandemia impulsionou esse comportamento, né? A gente costuma dizer que quem tinha medo de se expor a uma compra digital deixou de ter esse medo. Cada vez mais soluções em termos de segurança são desenvolvidas, e eu acredito que ter uma experiência de compra nativa, onde você possa ver um produto dentro de uma rede social ou até mesmo dentro de um mensageiro como o WhatsApp, poder selecionar e já realizar o pagamento e receber em casa, com certeza vai ser outra tendência para o futuro próximo, tá? E outro ponto que eu acho que na verdade já é uma realidade é o cross-channel, né? A gente já fazer a compra online e pegar no mesmo dia na loja, ou então vice-versa, comprar na loja e já receber em casa para maior comodidade. Acho que isso já é uma realidade fora, e aqui também já tem muitas empresas fazendo, principalmente os grandes players de e-commerce. Eu acho que isso vai continuar sendo tendência, e os pequenos varejistas também precisam atentar para esse aspecto. E chegamos ao fim deste episódio do Papo no Auge. Hoje conversamos com o publicitário Cadu de Souza, especialista em marketing e comunicação nas mídias digitais. Um papo denso e que nos traz muitas reflexões, muitos aprendizados. Gratidão, Cadu, mais uma vez por essa conversa, que foi muito rica, sem sombra de dúvidas. Neste espaço, venho pedindo aos convidados, às convidadas, indicações de livros, uma maneira aí de incentivarmos a leitura. Se você pudesse indicar livros sobre a temática aqui tratada ou sobre outras temáticas, quais livros você, Cadu, indicaria? Saulo, brigadão, só tenho que te agradecer por essa conversa, foi maneiro, gostei muito de estar presente, de participar, de compartilhar um pouquinho da minha experiência, da minha visão sobre esse tema. É um tema que a cada dia tem novas atualizações, a gente precisa, assim como o marketing digital, e a área da tecnologia, enfim, até porque une as duas áreas, a gente precisa estar sempre se atualizando, e é sempre um prazer a gente falar sobre comunicação, sobre publicidade e marketing, como eu te falei. Te parabenizar novamente pelo trabalho, tá? Acho que o Papo no Auge agrega muito para os leitores, para os ouvintes. A gente sabe que, novamente, né, tem muita informação na internet, cada vez mais surge mais informação, tem muita gente produzindo conteúdo, só que a gente precisa ter ciência de que a gente precisa não só produzir conteúdo, mas conteúdo de qualidade, e é isso que tu se propôs dentro do Papo no Auge, com convidados ilustres, com pessoas que realmente têm muito a acrescentar. Então, assim, fica o meu agradecimento, tá? E parabéns novamente pelo projeto. Desejo todo sucesso e tu sabe que pode contar comigo. No que se refere à indicação de livros, eu vou indicar 2, tá? Na verdade, vou reforçar um que já foi indicado anteriormente, que é o Marketing na Era de Dados, do Rodrigo Nascimento, O Fim do Achismo, tá? Da editora Évora. Esse livro, para mim, é sensacional, porque ele não se restringe, como eu falei anteriormente, apenas ao fator da tecnologia, que é o que a gente está muito centrado, né? Ele fala na questão do mindset, a questão de pessoas envolvidas dentro do processo do marketing de dados. Enfim, eu acho que vale muito a pena a leitura. Também é baratinho, tem lá na Amazon, tem o livro físico e o digital. E outro livro que eu acho também muito interessante é o Small Data, tá? Como poucas pistas indicam grandes tendências. É um livro onde tem uma lupinha na frente e a capa azul, tá? Então, assim, é outro livro que eu também li. Ele já é mais antigo, mas também é muito válido. Eu acredito que seja muito válido a leitura deles para quem quiser realmente se interessar por esse tema. E também eu vou deixar uma dica de uma escola, né, online, para quem quiser se especializar. Ele tem alguns cursos na área. Na verdade é uma assinatura, como eles costumam dizer, é uma Netflix, né, de Web Analytics,
Então eles têm um curso de Google Analytics, tem cursos de R para quem quer iniciar na programação, tem cursos de BigQuery, tem cursos, enfim, tem muitos cursos, tem muitas entrevistas legais lá dentro e por um preço super em conta, tá? Então acho que vale a pena. Se tu puder depois deixa o link, mas de qualquer forma eu já vou citar aqui. É metricasboys.com.br e aí no início Prime, então prime.metricasboys.com.br. Então fica a dica, eu acho que vale a pena também, quem quiser estudar e se especializar nessa área, é uma boa opção. E lembra vocês que nos escutam, estamos nas plataformas agregadoras de podcast, no Spotify, no Google Podcast, na Apple Podcasts, na Amazon Music, na plataforma da Anchor e também no YouTube. Nos sigam, curtam, compartilhem nossos áudios, se inscrevam em nosso canal, afinal o conhecimento precisa ser propagado. Um grande abraço a todas e todos e até o próximo episódio.